Lixo é a palavra genérica utilizada para designar aquilo que não nos interessa mais e que jogamos fora. O cidadão consciente separa o orgânico do reciclável na esperança de ajudar a resolver um dos problemas ambientais mais graves do nosso tempo. Mas não importa o que façamos, uma fralda descartável continua levando 600 anos para se decompor. Um estudo da ONU evidencia a relação direta entre o aumento da renda e o lixo. Quanto melhor a condição socioeconômica, maior o consumo e a consequente geração de resíduos. Será que podemos romper com a cultura do lixo e iniciar um padrão de comportamento sustentável? Eu acredito que sim. Por isso, fui atrás de pessoas que colocam esse desafio em prática. Dessa busca nasceu Descarte. Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui ao vivo para fazer uma conversa sobre logística reversa. Essa é uma série de encontros que a gente batizou de Descarte em Debate. Faz parte de um complexo, a gente chama isso de documentário expandido, que é a utilização de outros instrumentos de comunicação, de outros elementos de comunicação, como reportagens, podcast, este próprio debate, e um projeto educativo que, nos tempos de hoje, está mais difícil de executar, mas que a gente vai arrumar um jeito de colocar esse debate dentro das escolas, dentro das universidades. A ideia por trás do filme Descarte é a gente pautar o tema do lixo, dos resíduos sólidos, e a gente elencou aí 7 temas e que a gente trabalhou dentro do filme Descarte e vem trabalhando nesses debates e nesses conteúdos que a gente está executando também, né? Que são o próprio lixo como tema, o conceito de lixo, a ideia de lixo, a diferença entre lixo, resíduo, o que é reciclável, o que é compostável, o que é rejeito. A gente entendeu o significado de lixo filosoficamente e também sociologicamente, vamos dizer assim, né? Qual que é o que significa viver numa sociedade que produz lixo intempestivamente, sem parar, 10 bilhões de toneladas de lixo por ano, sem dar conta dos efeitos disso, né? Ou sofrendo os efeitos disso nos nossos oceanos, no nosso solo, nos nossos aquíferos, no ar que a gente respira, né? Então, desses 7 temas, que a gente vem trabalhando, lixo, política nacional de resíduos sólidos, que a gente já fez um debate, lixões, catadores, hoje é dia de logística reversa. O que é esse logística reversa? Logística reversa, para tentar resumir com uma conversa de leigo para leigo, porque eu sou o único leigo aqui, eu estou junto com grandes especialistas, eu sou um leigo, um observador, que estou tentando, dentro da minha jornada, tentar entender e tentar colocar dentro da minha vida, a partir dessa jornada de tentar colocar uma consciência do lixo na minha vida, eu quero expandir isso para um público, para que ele tenha acesso a essas informações que eu fui atrás e investiguei junto com uma equipe maravilhosa, junto com um apoio incrível do Atacadão, que é o nosso patrocinador, via Lei de Incentivo à Cultura, que ainda existe e está aí para apoiar iniciativas como essa. E hoje nós vamos fazer um debate, com certeza, incrível, sobre esse, para mim, que é o assunto chave na questão dos resíduos, né? Eu vou começar chamando o Fabrício Soler. Quem assistiu o filme é um dos nossos especialistas do filme, um advogado especializado em direito ambiental, consultor da ONU para assuntos de resíduos,
e que nos deu muita luz nesse filme, nos deu, se vocês estão acompanhando o podcast, tem a conversa prolongada com o Fabrício, assim como com todos os outros especialistas, né? Depois a gente vai ter a Flávia Cunha, da Casa Causa, dos três, é a única que não esteve no filme, não presencialmente, mas ela teve em espírito, né? Porque a Luciana Nunziata é uma das personagens do filme e até então era sócia dela e tocava Casa Causa junto com ela. E depois o Rafael Henrique, meu grande amigo, uma figura maravilhosa e que me levou para essa jornada de Jericoacoara que a gente acabou colocando no filme, trazendo essa história do filme. Ele vai falar por último. A dinâmica é essa: 10 minutos, cada um fala, nós estamos tentando prospectar para o futuro. O cenário da logística reversa vocês podem acompanhar pela reportagem que a gente fez, pelo podcast. Aqui a gente vai tentar trazer esse cenário e jogar para o futuro, né? Minha mãe falava, quando eu era pequeno, eu aprendi isso com a minha mãe, quando bagunça, arruma. Quando suja, limpa. Logística reversa, eu falei que ia resumir, né? Para mim é mais ou menos isso, né? Sujou, bagunçou, fabricou coisa que polui, que estraga, que prejudica o planeta, traz de volta, tenta reinserir no ciclo produtivo, né? E é sobre isso que nós vamos começar com o Fabrício Soler. Fabrício, muito obrigado pela presença, valeu por tudo, obrigado não só pela sua presença aqui, mas por ter participado do filme, por ter cedido todo esse seu conhecimento para nós. É com você, a palavra é sua. Obrigado. Valeu, Léo. A gentileza sua. Primeiro, te cumprimentar pela iniciativa, pela obra Descarte, né? Fico muito orgulhoso de ter tido a oportunidade, ter recebido um honroso convite aí para participar contigo e ter dado alguma colaboração dentro do Descarte, que, veja, a obra é completa, é prazerosa, né? Acompanhar a história, o desenrolar, os casos, a prática, a vivência na gestão de resíduos. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo projeto, pela obra e o que você tem feito para levar a informação, né? Para tirar ela de um pequeno núcleo que talvez tenha acesso a ela e levar ao grande público em geral o conhecimento sobre o tema resíduos sólidos, ou no popular o lixo, né, o rejeito, o que deve ser encaminhado para um aterro sanitário. Mais contente ainda de estar aqui nesse encontro com o Rafael e com a Flávia. A Flávia, da Casa Causa, já acompanha o trabalho há muito tempo, é excelente profissional, a Casa Causa faz uma excelente... tem causa na origem, no nome, né? Então, ela tem um excelente trabalho na área de resíduos, não só, né, a agenda é bem maior, mas em resíduos eu acompanho de perto a Flávia, então dispensa apresentação. E o Rafael também, Recicleiros, aí um excelente trabalho na área de logística reversa. Aliás, o objeto aqui da nossa conversa, um dos projetos pioneiros, ele e o Eric, que trabalham aí firme em projetos de estruturação de logística reversa, e que a obra, né, o Descarte, teve a oportunidade de trazer e mostrando que é viável. O Brasil impõe desafios, sem dúvida alguma, desafios de ordem legal, ordem regulatória, operacional, logística, cultural, tecnológica, mas dá para fazer. Persistência, capacidade técnica e recurso, naturalmente, né? Não se faz nada do nada. Então, você precisa ter um aporte de recurso para viabilizar a logística reversa. E eu vou um pouco no que você colocou, Léo. Primeiro, deixar todo mundo com o mesmo nível de informação sobre o que é logística reversa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, Lei 12.305, traz o conceito de logística reversa como um conjunto de medidas que o setor empresarial adota, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
para viabilizar o retorno do produto após o uso e a sua destinação final. Bom, Fabrício, eu vou dar um exemplo. Veja, eu estou falando de um exemplo que é antes da própria lei. Você vê que é um assunto, o conceito é novo, mas a prática já vem desde a década de 90, com a logística reversa, por exemplo, de pneus. O fato de você trocar um pneu numa loja, né, numa concessionária, e a concessionária, né, esclarecer a você que o pneu velho tem que ficar, o pneu inservível, isso é a logística reversa. Então, o resíduo, o pneu, já não usa mais, é o inservível, não tem mais aproveitamento, o pneu fica. Então, a logística reversa são mecanismos para viabilizar esse retorno, a partir do descarte pelo consumidor. Então, o consumidor é parte desse processo em que ele começa fazendo a entrega, fazendo o descarte do produto após o uso. Que tipo de produto? Pneus, baterias, agrotóxicos, eletroeletrônicos, produtos comercializados em embalagens. Que produtos comercializados em embalagens? Por exemplo, bebida, alimento, perfumaria, qualquer tipo de produto comercializado em embalagem, entre outros. Então, hoje, o setor empresarial trabalha de forma, em grande parte, organizada. Lembrando, a obrigação de implementar a logística reversa é de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, em que cada agente da cadeia econômica tem uma atribuição, sem a qual não viabiliza a logística reversa. A lei prevê o seguinte, Léo: o consumidor descarta, entrega o produto após o uso, ou a sua embalagem, então entrega o pneu, entrega o eletroeletrônico, entrega a embalagem ao varejo ou ao distribuidor. O varejo e o distribuidor, pela lei, deve efetuar a devolução desse material recebido aos fabricantes e importadores, que, por sua vez, têm a atribuição de assegurar a destinação final, em grande parte, fundamentalmente, a reciclagem desses materiais. Então, isso, inclusive, é o que nós chamamos de responsabilidade compartilhada. Há uma concatenação de atribuições para viabilizar a logística reversa. Então é simples. Não, nada é simples. Porque começa pelo consumidor, de ter uma aderência a fazer o descarte, a entrega, né, dele participar do sistema. Depois você tem toda essa concatenação do setor empresarial, de cada um dos agentes cumprir com a sua atribuição, que também não é simples. Mas a gente vem aprendendo. Como eu comentei, os primeiros modelos foram construídos na década... Até, eu falei, a regulação vem de 90, mas é até um pouco anterior, com óleo lubrificante. A década de 90 começa pneus e baterias. Depois, anos 2000, também pneus, baterias, entre outros, agrotóxico também anos 2000. E de um tempo para cá, nos últimos 5 anos, tivemos a regulamentação da logística reversa de produtos comercializados em embalagens, eletroeletrônicos, medicamentos, lâmpadas, entre outros. Então, Léo, e para frente, né, o que nos espera? Eu acho que cada vez mais vai ser mais visível os sistemas, porque nós estamos num processo de início de implementação, numa fase de estruturação. Então, muitos desses sistemas ainda mas você pode falar, veja, Fabrício, mas eu não vejo onde descartar. Sim, por exemplo, eletroeletrônico começou em 1º de janeiro de 2021. Medicamentos começa em setembro de 21. Embalagens começou em 2015. Lâmpadas, 2014. Então, nós estamos numa curva de aprendizado nessa implementação. A gente vem enfrentando também aprendizados nesse caminho, de ordem regulatória, buscando a simplificação desses processos, potencializando a implementação desses sistemas, e acredito que eles vão ganhar a abrangência. Mas aí uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, que para mim é fundamental: logística reversa é um custo que vem no produto, que nós, na qualidade de consumidores, pagamos, ou deveríamos pagar por ele, na compra do produto. E na logística reversa, talvez hoje o grande desafio, Léo, na logística reversa, é assegurar com que todos os agentes cumpram com as suas obrigações. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo do que não deveria acontecer.
o setor de pilhas tem um sistema de logística reversa em operação no Brasil, e só para vocês terem um número mais ou menos, tem aproximadamente 250 marcas de pilhas alcalinas, as do controle remoto, por exemplo. E nós temos aproximadamente 25 empresas que arcam com o custo da logística reversa. O que eu estou querendo dizer? De 250 marcas do mercado, apenas 1/10 arca com o custo do sistema. Isso não é legal. Tá? Isso não é fair, porque o consumidor, às vezes, compra a pilha, né, de uma procedência irregular, indevida, ilegal, imprópria, e que não tem lastro nenhum, e depois quer fazer o descarte num sistema. Só que, volto a frisar, eu estou falando de um sistema em que 25 empresas custeiam e tem 250 marcas. Então, para mim, o ponto, olhando para frente do sistema para frente, né, quanto à logística reversa no país, é fundamental que asseguremos com que todos os agentes, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cumpram com as suas obrigações e que o poder público faça o seu papel de assegurar a isonomia para que todos os agentes atendam à legislação. E isso não diminui, Léo, o desafio no Brasil da gestão de resíduos, levando em consideração variáveis econômicas, ambientais, sociais, tecnológicas e culturais. Se você optar por apenas uma dessas variáveis, um desses vieses, provavelmente não vai funcionar o sistema, seja de logística ou seja de gestão de resíduos no país. Você tem que levar o aspecto cultural, que é relevante, o aspecto social, ambiental, tecnológico e, naturalmente, o econômico. Eu acredito que essa junção, que é o que propicia uma visão sistêmica na gestão de resíduos, certamente nos trará melhores resultados no curto, médio prazo, no âmbito da implementação desse sistema de logística reversa. Então, aqui, para a gente começar a contextualização do assunto, eu fico por aqui, de novo, agradecendo o seu convite e cumprimentando pela obra. Obrigado, Léo. Obrigado, Fabrício. Bela introdução. Vamos passar direto para a Flávia. Flávia, é contigo. Muito obrigado. Prazer por estar aqui conosco. Obrigada, Léo. A palavra é sua. Obrigada a você também, agradecer aí. Eu estava de alma mesmo, espírito lá, porque eu sou uma lixólatra, engajada de corpo e alma por problemas, né, para um planeta lixo zero. Né? A Casa Causa, ela nasce disso, né? Uma empresa que hoje apresenta soluções práticas de economia circular, logística reversa, desperdício de alimentos, né, e upcycling para quem consome e produz. Então, na verdade, eu adorei o documentário porque, primeiro, é uma forma da gente falar diferente, né? Ele sai daquele cabeção, né? Ele passa pelo pensar, pelo sentir e te dá vontade de agir. Então, eu acho que isso é muito legal e a gente precisa ter abordagens desta magnitude, né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu achei incrível também, e que conversa muito com o que a gente acredita aqui na Casa Causa, e o que a gente tem pregado aí nos nossos projetos, tanto com as empresas e como o poder público, é que a gente tem ido por uma narrativa mais positiva, né, do processo, que eu acho que isso é legal, né, a gente ter uma apreciação em relação ao futuro, né, já que a gente está falando de futuro, eu acho que isso movimenta a pessoa para você pensar e trabalhar com possibilidades mais inovadoras, né, e sair daquilo que o lixo é um problema só da prefeitura, do município, né. Como o Fabrício falou, a logística reversa, ela já pressupõe que o consumidor também é responsável, porque eu, né, compro. As coisas não chegam na minha casa
sem eu for lá, sem eu escolher, né? Então, eu tenho uma super responsabilidade nessa compra. Mas, ultimamente, ainda tem até uma discussão, né? Mas tudo tem ficado em cima do consumidor e pouco nas marcas. Também acho que é fato, né? A gente tem toda a política de logística reversa aí, a gente vê movimentos acontecendo, mas são movimentos lentos, são movimentos que dependem de muitos acordos, são movimentos que você não é uma relação, às vezes, ganha-ganha, né? Eu não quero pagar isso. O Fabrício acabou de trazer o exemplo da pilha, quer dizer, só 25 pessoas, 1/10 paga por isso. Então, eu não assumo responsabilidades, né? E as mudanças, elas precisam de transformações que vão além da vidinha, né? De uma empresa só ou não, né? Como é que a gente consegue fazer algo que não seja fragmentado, né? Como é que a gente também faz ações que não seja isolada? Então, o contexto da logística reversa, ele é incrível porque justamente ele traz esse acordo, né? Ele traz assim, vamos sentar à mesa e vamos discutir como tudo isso é viável, é possível, né? E a gente que vem trabalhando muito com advocacy também, nessa construção de políticas públicas da causa, a gente vê o quanto isso é complexo, mas ele é urgente e precisa de ações audaciosas. Então, todo o movimento que a gente tem feito hoje, e aí, de novo, eu acho que qualquer processo, né, filme, né, o documentário, ele vem super alinhado com o momento de trazer essa conversa para as pessoas de uma forma mais prática e simpática, mas mostrando, né, quer dizer, o tempo inteiro o documentário ele mostra pessoas que estão fazendo e que estão realizando soluções e que tem, né, que parou para pensar não só nele, mas olhou para o lixo como uma forma de ressignificar, quer dizer, isso não é lixo, né, isso é resíduo, isso vale dinheiro. Então, assim, o que eu acho que é muito importante para o futuro e o que a gente tem feito, e eu fico super feliz de ouvir, né, e de ver quantas lives aconteceram com pessoas que estão fazendo, né, quantas lives, o quanto este filme, o documentário, ele foi comentado, porque um outro aspecto super importante que a gente tem é furar essa bolha das pessoas que hoje olham para isso de uma forma querendo resolver, né? Querendo buscar soluções inovadoras, querendo buscar soluções que também sejam econômicas, querendo buscar soluções que tenham tecnologia por trás, né? Porque o lixo, quando você realmente, eu acho que o Rafa tem aí um case incrível, não sei como ele vai, sem dar spoiler aqui, mas como ele vai caminhar aí pela explicação dele, a gente vê cada vez mais o consumidor lutando e brigando por isso, né? Quer dizer, tem pesquisas aí da Catu que diz, o consumidor hoje ele paga mais por empresas que fazem um processo cuidadoso, eles estão nas comunidades, eles olham para a comunidade e eles querem mudar, né? E agora eu estou num grupo na Serra da Mantiqueira que a galera surtou com lixo, né, com essa mudança toda, né, a Covid, muita gente foi para a montanha e começou a ter aquele volume de lixo que as pessoas não olhavam para ele. Mas começou a incomodar, né, porque o lixo tem isso, ele você olha para ele e você fala, meu Deus, né, que é isso? Né? Só que da forma como a gente ainda trata ele, né, formando essa meleca, como a gente diz, né, quer dizer, não separando o que é reciclável ou não, isso se torna inviável, se torna sujo, feio, quer dizer, vem logo no inconsciente da gente aquela fala do pai e da mãe que tira a mão do lixo, isso é feio, né? Olha, quem trabalha com lixo, né? Quer dizer, todos os preconceitos em cima disso. Né? Então, assim, o que a gente tem feito muito primeiro, chamar realmente, trabalhar no coletivo, né? Trabalhar todas as pessoas que estão envolvidas, porque a gente pelo menos convive, ouve e busca soluções. Então, o lixo tem muito disso. Para onde eu estou? Como eu estava falando, na Mantiqueira. O que cabe na Mantiqueira? Que tipo de coleta?
que empresa que atende lá, que tipo de resíduo é gerado, né? Então, assim, as conversas, elas vão muito além do lixo, né? Entra na forma de consumo, entra como hoje as pousadas, os restaurantes, eles realmente cuidam, né? O quanto eles estão preocupados em manter um ambiente também na montanha, com verde, realmente um processo mais sustentável ou não, estão pensando em lucro. Então, você começa a trazer discussões muito ricas, né? E a logística reversa, ela é exatamente o que você falou no início. Como é que a gente responsabiliza a todos que, se eu consumir, eu vou com esse resíduo até o final. Então, se eu for para a montanha e eu levei 15 garrafas de vinho e eu sei que lá não tem coleta de vinho, ela deveria vir dentro do meu carro. Da mesma forma como ela foi cheia, ela deveria voltar para São Paulo, que a gente é super privilegiado, né? Quando a gente fala de logística reversa, de gestão de resíduos, a gente está em São Paulo, né? A maioria aqui, o Fabrício, o Eric, o Rafa, a gente tem aí um arsenal de soluções, né? Para poder acionar. Agora, quando você sai, os pequenos municípios que geram resíduos, que não têm uma política, uma modelagem de gestão de resíduos, acabam sofrendo, né? Então, eu acho que para começar isso, a beleza do documentário, a importância da gente trazer a conversa sobre lixo e resíduo de uma forma mais bela, mais emocional, né? Mostrando que é possível e mostrando que não é sozinho que a gente vai sair dessa, né? Que é um trabalho do coletivo. Obrigado, Flávia. Eu sinto no processo todo aí de pesquisa, de construção do filme, essa coisa da solução coletiva sempre foi martelando do começo ao fim, né? Porque não existe uma solução que você possa dar no ambiente da sua casa para o lixo. Você vai ter que envolver mais gente nesse processo, né? Isso é a coisa interessante de trabalhar, né? De você pensar e trabalhar na sua vida com a questão do resíduo, né? Estão tocando aqui. Eu acho que é o sino fala assim, não fala muito porque está na hora do Rafa, deixa ele falar. Né, Rafael Henrique? É a sua vez. Boa noite, muito obrigado e vamos em frente. Boa noite, Léo. Boa noite, Flavinha, Fabrício. Um tremendo prazer estar aqui entre amigos e também entre pessoas que eu admiro demais pelo trabalho que vem realizando. Um privilégio conhecer o Léo já, posso dizer, de longa data, por intermédio de um amigo em comum que a gente tem, que é o Eric, que eu também tenho a felicidade de ter como sócio, pessoa que topou essa loucura de conseguir botar de pé um sistema que permita essa mágica da tal da logística reversa, nesse contexto, um recorte particular, que são das embalagens pós-consumo, dos popularmente chamados de recicláveis, acontecer. Gosto muito da abordagem que vocês já deram, né, Flávia e Fabrício, e eu vou começar pela história do custo. O Fabrício pontuou muito bem, né, tem uma série de fatores que precisam ser colocados em linha para destravar essa agenda, mas sem recurso a gente não faz nada. E por que essa visão? Porque custar já custa. Quem é que paga aquela pessoa que perdeu um dia de trabalho porque ficou cuidando do filho que está com dengue? Porque tem um resíduo mal descartado, virou criador de mosquito e picou alguém. Quem é que paga pelo fato de, num paraíso como Jericoacoara, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante anos, foi o projeto piloto, né, do programa Cidade Mais Recicleiros, que é basicamente tudo que a gente faz hoje. O Léo teve a oportunidade de conhecer. Quem é que paga quando um turista gringo, metade dos 1 milhão de turistas lá de Jericoacoara vem de fora, né, boa parte da Europa? Quem é que paga por aquele cara não voltar mais? Porque viu um ambiente muito diferente daquele que ele esperava quando gastou em euro para vir de lá e no paraíso fazer seu kitesurf, mas tomou uma sacolinha na cara quando estava ali dentro do mar. Ou se deparou com, sei lá, uma tartaruga morta, seja lá o que for. Quem que paga? Quem que paga pelo custo que está batendo ali na saúde pública quando a gente não está fazendo nosso papel do saneamento? Então,
Isso que era até então externalidade, ou seja, aquilo que não estava na conta, temos uma política pública, a Política Nacional de Resíduos, o Fabrício falou, 12.305, que veio buscar criar mecanismos para, em partes, internalizar esse custo, fazer com que esse custo chegue na cadeia. E aí tem um outro conceito que é muito importante. O Léo pediu para falar do futuro, mas é impossível dessa perspectiva sem falar um pouco do passado e do que tem hoje, né, Léo? Esse conceito de responsabilidade compartilhada que todo mundo que está envolvido no ciclo de vida do produto, de alguma maneira tem que fazer, colaborar para que esse material tenha uma destinação ambientalmente adequada, nos termos da lei. Então, nesse contexto, a logística reversa é a parte desse latifúndio que cabe ao setor empresarial. Talvez essa seja a forma mais simplista de descrever o que é. E olhando para o futuro, sem deixar de observar o que a gente tem hoje, vou fazer um recorte de novo das embalagens pós-consumo, porque eu acho que ele é emblemático. Hoje não tem reciclagem para todo mundo cumprir a lei. O que eu estou querendo dizer com isso? As empresas têm uma meta quantitativa, uma determinada parte da quantidade em peso das embalagens que são colocadas no mercado precisam ser comprovadamente recuperadas pela ação daquela determinada empresa. Essa meta hoje é 22%. A conta não é exatamente essa, não é tão simplificada, mas eu vou fazer ela tal qual um padeiro para ficar mais fácil de entender. 22% de peso, do peso que a gente coloca. Acho que tem, nos melhores estimativas, 3, 4, 7% de reciclagem. Os números são bem incertos, porque a gente também tem muito pouco controle no país. Via de regra, se a gente até fazer essa conta de maneira mais catedrática, a gente vai ver que, se todo mundo for cumprir a lei, não há hoje, no Brasil, uma capacidade instalada suficiente para poder recuperar a quantidade de material que a gente precisa recuperar. Desviar dos aterros, dos lixões, do bueiro da tua casa, do mar ali onde você vai passar suas férias no final de semana, não tem hoje uma capacidade instalada para recuperar. Quando a gente olha ainda por cima que no Brasil, dos 5.570 municípios, a maior parte é pequeno e médio, onde falta capacidade técnica dentro da administração pública, onde falta viabilidade econômica para uma solução de pequena escala, e aí eu posso ir para além das embalagens pós-consumo e falar da pilha, da lâmpada, da bateria, da embalagem do agrotóxico, do eletroeletrônico. A gente tem um desafio monumental pela frente. E por isso que, como o Fabrício também colocou, já dando um spoiler de quase um jabá para a gente, o que a gente está fazendo aqui do nosso lado é tentar estruturar, botar essa estrutura de pé. E para colocar essa estrutura de pé, é muito importante que a gente tome, neste momento, enquanto país, enquanto visão de política pública do que vai ser construído nos próximos anos, as decisões corretas. Porque as decisões que a gente tomou há 10 anos atrás estão impactando a gente agora. E as decisões que a gente tomar agora, em 5, em 10 e 20 anos, vão determinar aquilo que a gente vai ser. A gente tem uma oportunidade de fazer com que a logística reversa e os sistemas de limpeza urbana, pública, a gestão de resíduos, a gente tem uma oportunidade para que isso seja feito de maneira justa, inclusiva, privilegiando o meio ambiente na minimização dos impactos ambientais, retornando material para a cadeia produtiva para diminuir a pressão na extração de matéria-prima virgem. A gente pode seguir por esse caminho, a gente pode fazer com que isso seja uma oportunidade ímpar de geração de trabalho, de emprego, de renda num país que está aí padecendo com 15, nas melhores estimativas, milhões de pessoas sem trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade, a gente tem uma tal de agenda ESG, uma nova palavra da moda, e que, no final de contas, passa a ter um drive econômico para as empresas que topam fazer a sua parte. Para além de cumprir a lei, tem uma componente que até então estava sendo tratada como custo, mas agora passa a ser, por exemplo, uma influenciadora do valor que uma determinada empresa tem na bolsa, porque cumpre determinadas questões relacionadas à sustentabilidade e, de repente, se compromete a compensar uma grande parte daquilo que coloca no mercado, seja lá por que meio for, passa a ser determinante no valuation que ela tem. Então, é nesse contexto que a gente está vivendo hoje, é isso que está traçando ou pavimentando o caminho que a gente vai traçar e vai percorrer agora no futuro próximo já. E eu espero que essa pavimentação nos leve a um lugar bem diferente daquilo que a gente vive hoje, onde mais da metade dos municípios ainda usa lixão. O Léo teve a oportunidade de visitar não sei se você já tinha ido antes, Léo, mas
Eu vi a tua cara quando a gente saiu dali. O cenário desolador. Pensa que a metade, ou mais da metade dos municípios faz a gestão dos resíduos assim, a quase metade dos resíduos tem aquilo como destinação, e quando você observa que tem gente trabalhando, comendo, morando, sobrevivendo, criando os filhos, naquele contexto, talvez fique mais claro o que eu estou querendo dizer em relação a que escolhas faremos agora para poder ter o futuro que a gente deseja. Eu estou aqui nos quase 8 minutos, eu acho que eu vou parar por aqui para dar espaço para o debate, mas tem um último ponto só que eu queria colocar. Reciclagem não se faz só aqui dentro, nas capitais ou nas cidades que estão em torno das zonas, nas regiões metropolitanas das capitais. A recuperação de material tem que ser tão ampla quanto a distribuição desses materiais. A gente vende, tem produto no Brasil todo, nos rincões desse país que tem dimensões continentais. Os tipos de material que a gente emprega para colocar nas embalagens são também diversos. Tem uma tal de viabilidade técnica e econômica que passa a ser uma condicionante, mas muitas vezes uma escusa para não fazer aquilo que é obrigação. Estou falando do setor empresarial, estou falando também do poder público municipal. E entre esses dois atores existe uma possibilidade de intercooperação num cenário que hoje é de total independência. Essa mobilização de esforços vai talvez nos levar para um lugar onde a recuperação também passe a ter essa abrangência nacional e seguindo essas premissas de impacto social e ambiental que eu estava me referindo aqui. Só queria deixar essa pimenta para as próximas falas aí que a gente vai ter daqui para frente. Vamos lá. Obrigado, Rafa. Muito legal, né? Bom, temos muitos assuntos para discutir aqui, né? Eu acho que eu quero começar... Bom, primeiro eu vou pegar aqui a participação da nossa audiência, né? Tem uma pergunta aqui da Giana Toni, da nossa querida Giana, que inclusive idealizou esses encontros aqui, que ela queria saber por que ainda não proibiram certas embalagens que parecem ser recicláveis e não são, como saquinhos de salgadinho ou as famosas garrafas PET rosa, né? Que está no filme, né? E por que entregamos para a coleta achando que recicla e não recicla? Essas indústrias deviam pagar mais ou trocar suas embalagens? E eu quero acrescentar essas questões sobre... É uma questão que a gente discutiu no filme, tem uma discussão muito forte no podcast também, a gente privilegiou essa discussão da responsabilidade compartilhada, né? Se vocês avaliam que no futuro... Primeiro, queria saber se vocês têm notícias de como anda a questão do plano nacional, né? Que é uma espécie de regulamentação da política, né? O que é esse plano? O que ele traz em relação à logística reversa? Se vocês têm como nos adiantar, vocês que são do ramo, aí tem alguma notícia fresca, quente do que está acontecendo? E a outra coisa que eu queria falar é de política governamental, né? Você entra no site do Ministério do Meio Ambiente, é óbvio que ali eles não falam que querem queimar a Amazônia e deixar o agronegócio e a mineração tomar conta do nosso patrimônio ambiental, mas ali claramente você percebe pelo site que eles têm uma agenda voltada para a questão de resíduos, né? Vamos dizer assim, a agenda positiva do Ministério hoje é resíduos, mas eu desconfio bastante de tudo que vem desse Ministério do Ambiente, né? Porque é quase que um ministério contra o meio ambiente, no meio ambiente, né? Aliás, esse governo tem várias coisas, né? No Ministério da Cultura, as pessoas são contra a cultura, da educação é contra a educação, do ambiente é contra o ambiente, o da mulher é contra os direitos da mulher.
Então, a gente tem a gente está vivendo um processo de um caos, né, na política governamental, né, que não quer dizer política pública, né, mas política governamental, que é bem localizada e que está fazendo alguns movimentos. E eu queria saber como é que vocês avaliam essa política. Eu dei uma analisada nos dados novos do sistema, como disse, meu olhar é de observador, é de cidadão, de documentarista, que é sempre um olhar desconfiado de tudo, né? E vejo que ali os dados que eles colocam no sistema nacional ali da parte de saneamento básico que fala de resíduos sólidos, parece que o Brasil melhorou em algumas questões, né? E eu queria saber como é que vocês veem a questão da logística reversa nesses dados do sistema nacional. É muita pergunta, mas é porque a gente só tem mais essa rodada aí para comentar, tá bom? Desculpa aí o exagero, o turbilhão de questões. Vamos na mesma ordem, de repente? Pode ser, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Léo, na verdade, eu vou passar aqui pelos pontos. Primeiro, embalagens, né? Por que não troca o tipo de material? Eu acho que isso é um processo. Não se troca nada de uma hora para outra, tem todo um planejamento, tem toda uma questão de engenharia, tem toda a questão de segurança de produto. Acho que tem uma discussão que permeia o produto quando se trata da embalagem. E a questão da melhoria da embalagem, ela está prevista, inclusive, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu, particularmente, não sou favorável às normas que proíbem, que vedam, e sim daquelas que fomentam, induzem, propagam as melhores práticas. O que significa? Veja, se você cumpre com a logística e usa um plástico reciclável, né, passível de reciclagem, e estrutura, então você tem um tratamento fiscal diferenciado. Estimular as condutas certas com mecanismos, incentivos fiscais e econômicos. Eu gosto dessa forma de regulação ao invés da proibição e do banimento. Até porque se prova que o banimento não dá certo no país. Vou dar um exemplo. Não se admite lixões do país desde a década de 50. E foi falado, acho que alguém comentou, nós temos hoje no Brasil, 2021, 3 mil municípios com lixões. Ou seja, resolveu? Ou vai passar só o setor privado que tem que cumprir a regra no Brasil? O público não precisa. Então, eu particularmente não gosto e acho que lamentável a gente estar aqui, né? Estamos falando de futuro para frente, aí você olha para trás, de 5.570 municípios brasileiros, 3 mil ainda usam lixões. Significa que colocam em um lugar sem controle, poluindo o solo, água, comprometendo saúde pública e assim por aí. Esse é o Brasil. Então, primeiro ponto. Segundo, que conversa, né? Que você falou com a questão dos lixões, você falou do Planares. O Planares é o Plano Nacional de Resíduos, é o orientador para a implementação da política, é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz metas, diretrizes, é um plano que foi colocado em consulta pública o ano passado, abrindo para a sociedade civil fazer os seus comentários, as suas contribuições. Esse plano ainda não foi disponibilizada a versão final após a consulta pública, então ainda não tem a versão consolidada, mas é um documento que trazia metas para a logística reversa, expectativas de melhoria do ambiente regulatório, metas de reciclagem. Então, o plano, só que, veja, a gente não pode assumir que o plano está, que aquelas metas, o que está lá foi aprovado, porque não está veiculado ainda, era a versão preliminar em consulta pública. Então, você tem a política, que é a lei, e o plano, que é um instrumento que apoia a implementação dessa lei. Então, temos que aguardar aí mais um período para ver se é veiculado, se é colocado, se é publicado, finalmente, o Plano Nacional. E, falando aqui da abordagem em termos governamentais, para essa área de resíduos, eu particularmente acho que nós avançamos com a agenda ambiental. Nós temos, de 2019 para cá, tivemos 2 acordos setoriais,
2 termos de compromisso, 2 decretos, dois acordos setoriais, verdade, 2 acordos setoriais, 2 termos de compromisso e 2 decretos regulamentando logística reversa. Além disso, o governo regulamentou o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, uma ferramenta nacional de rastreabilidade da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos do Brasil. Então, hoje, toda a comunicação do resíduo no país, a rigor, é integrado por um sistema informatizado. Não tem mais papel, prancheta, folha 1, folha 2, cópia, carbono, isso não existe. Então, veja, também é uma medida. Tivemos o marco regulatório de saneamento aprovado nesse período, o marco regulatório de saneamento importantíssimo, especialmente quando a gente olha, eu falei dos 3 mil lixões, em paralelo nós temos 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto e 30 milhões de brasileiros sem água tratada. 2021, 30 milhões de brasileiros não recebem água tratada em casa e 100 milhões, metade do país, não tem tratamento de esgoto. Então, o marco regulatório vem a contento, a Lei 14.026, de julho de 2020. Temos uma grande expectativa para colocar essa norma em prática. E um ponto para concluir a minha abordagem. Sem dúvida, precisa de tratamento, reciclagem, compostagem, medidas para valorizar o resíduo antes de encaminhar para o aterro sanitário, devendo ser encaminhado para o aterro sanitário aquele material que não tem mais forma de aproveitamento ou tratamento. Mas para viabilizar isso, Léo, a gente precisa entender que nós, na qualidade de usuários do sistema, precisamos pagar por ele. Hoje, infelizmente, poucos têm essa clareza de que aquilo custa. Está muito claro que a água e esgoto tem um valor. O boleto vem, a água fecha. A energia não pagou. O telefone não pagou no teu serviço. Agora, o lixo, se você olhar bem, as cidades são limpas, razoavelmente limpas. O serviço da coleta funciona, da limpeza urbana. Agora, nós temos uma dificuldade no meio da coleta até a disposição para o aterro. Nós temos ainda, então, 3 mil municípios de disposição inadequada e, nesse meio, pouquíssima tecnologia investida. Porque não tem recurso. E por que não tem recurso? O município não cobra o usuário do sistema, não nos cobra. Então, por isso que muitos brasileiros sequer sabem que pagam pelo serviço. Então, por isso que eu particularmente defendo, inclusive para fins pedagógicos, a cobrança da taxa, seja ela individual, seja com o IPTU, ou da tarifa, para o que a gente chama de sustentabilidade econômica financeira do serviço. Cobrar um recurso para fazer frente aos investimentos e custear esse serviço, que hoje, vale frisar, muito bem executado na limpeza. Nós temos um grande desafio no intermediário, tratamento, reciclagem, compostagem, recuperação, antes de encaminhar para um aterro sanitário só o rejeito. Então, fica aqui a minha contribuição. Flávia, contigo. Já está aqui. Bom, também acredito que sim, a gente teve evolução, né? Acho que por tudo isso que o Fabrício já falou, não vou repetir. A gente vem trabalhando aí com esse conceito do lixo zero, que realmente só vai para o aterro o que não tem mais jeito, né? O que você não consegue transformar. Esse é um trabalho super difícil de ser feito ainda, precisa de muita educação das pessoas e principalmente de grana, né? Quando a gente fala de logística reversa, eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui a gente tem, né, chegam todos os resíduos aqui, e a fábrica mais próxima para fazer, para aceitar alguns materiais, por exemplo, o papel, está na Bahia, né? Então, olha o tanto que esse resíduo ele vai ter que andar, né? E ninguém quer pagar por isso, eles querem que isso suma, né? Tem ainda pessoas tratando isso de uma outra forma, quer dizer, trazendo algumas outras tecnologias, né, que vão contra o que a gente acredita. Então, a primeira coisa sim,
tá andando, mas a gente precisa ainda criar modelagens para que isso funcione de uma forma que contemple a reciclagem, a compostagem, principalmente porque 50% de tudo que tem dentro do nosso saco preto vem de resíduos orgânicos, né? E esse é um outro tema que a gente também tem que discutir, que é o desperdício disso, né? Em relação às empresas, sinto sim que tem uma movimentação, como eu já falei, mas eu acho que ainda tem um movimento de confundir o cliente, o consumidor, o cidadão, né? Então a gente vê agora, né? Vocês estavam falando dos benditos dos saquinhos lá, de BOAPP, de salgadinho, que é prateado, que é uma praga, não se recicla, existe um passivo gigante das indústrias, e aí elas começam a fazer agora desafios, lançar desafios para novas embalagens e tal, mas isso é uma solução, mas ainda é pequena frente a tudo, né? Então, eu não vejo uma evolução, uma movimentação tão rápida. E uma outra coisa que eu vejo também hoje a gente tem tecnologia, né? Tem várias, você vê também algumas empresas também investindo em programas de startups, então vem para dentro da empresa, da indústria, olha qual é o meu problema, me dá a solução. Você tem aí o segmento de vidros hoje, tem muitas empresas olhando para isso e trazendo soluções para dentro. Então, por um lado, está se pensando, mas eu acho que o volume que se produz é tão grande que a sensação que a gente sempre fica putz, é tão pouco, né? A gente está sempre enxugando o gelo, né? E tem um outro dado que eu acho que é super importante, ao mesmo tempo que existe essa preocupação, vamos fazer desafios para novas embalagens e tal, tem um lado que não estanca, sabe? A indústria ainda não chega e fala assim, vou parar de fazer a garrafa verde de água que a gente sabe que não recicla, né? Então, tem um modelo mental aí que realmente fica difícil de você acessar, né? Eu faço várias perguntas, tento entender, mas assim, ainda tem a história do resultado e da sustentabilidade, né? Então, esse é um outro ponto. É possível ser sustentável e também gerar resultado? Sim, é possível. Tem várias indústrias aí fazendo, tem empresas que já estão nascendo dessa forma, né? Então, você vê hoje empresas que pensam no ciclo inteiro do resíduo, são empresas que pensam em ter embalagens que são reutilizáveis ou que ela dura por um tempo, né? Prestação de serviço. Então, formas existem, né? Então, eu acho que o que precisa realmente é a indústria e o consumidor, e que para mim são esses dois pontos ainda. Eu acho que a gente não... Sim, o governo, ele tem quando a gente fala principalmente de embalagens, eu acho que o governo tem uma contribuição importantíssima, que é exatamente como é que a gente consegue promover, né? Tem vários empreendedores estudando, pensando, pilotando, né? Prototipando embalagens novas, mas assim, sem condição, sem nenhum incentivo. Então, eu acho que o governo entra com essa parte, quer dizer, o governo federal precisa olhar para isso de uma forma muito genuína e séria, para falar o seguinte, vamos investir, é isso que a gente precisa, a gente não consegue mais reciclar, a gente não tem espaço mais para aterro, né? Então, acho que tem esse do governo, tem as indústrias que realmente precisam reprogramar, né? Desde o início, esse novo produto, para entrar numa lógica de que sim, isso pode ser compostável, isso realmente é biodegradável, né, em pouco tempo, isso é uma embalagem que eu bebi, comi, e se eu picotar e jogar no meu jardim, ela vai embora. Então, tem uma inteligência por trás disso, e tem o consumidor que realmente precisa parar de ter preguiça, e às vezes eu acho que tem um pouco disso, e olhar e falar o seguinte, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu papel no meio disso tudo, né? Obrigado, Flávia. Rafa, vamos passar a boiada nos resíduos sólidos também, ou não? Eu não ia nem tocar nesse assunto, que eu acho que ele já foi muito bem abordado pelo Fabrício, mas já que você comentou, eu vou falar rapidamente como eu vejo que as políticas públicas relacionadas a essa temática na esfera federal vem acontecendo, em particular do Planares, né? Primeira coisa, lei de 2010, 10 anos a gente não tem um plano
que operacionalize a lei. A lei traz princípios, o Fabrício falou bem, o tático e o operacional não está feito. Que é onde, inclusive, deveriam constar as metas de maneira mais clara, as práticas e tudo mais. Tivemos 3 tentativas, até estava um dia desses até discutindo com o Fabrício, não sei se ele se lembra, mas quantas tentativas mesmo de termos um plano? Essa é a terceira. E este, em particular, na minha humilde opinião, tem um vício de origem. Ele não foi construído com a participação popular, na verdade com a participação da sociedade civil, como preconiza que os planos sejam desenvolvidos. Foi para consulta pública, é verdade, não sem deixar de mencionar que depois de muita pressão de uma série de organizações representativas, mas eu não estou falando da participação popular na consulta pública, mas sim trazer especialistas, trazer organizações da sociedade civil que só olham para essa temática, tem algumas, várias boas, eu vou citar um exemplo só, que é a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, onde tem um monte de profissional da pesada, muito bons, e que, infelizmente, tiveram a oportunidade de participar só na consulta pública, a gente nem sabe exatamente que peso terá as sugestões que foram feitas ali. Ela teve participação de uma entidade que é parte do setor, então, naturalmente, tem um viés na hora que coloca as propostas, ela fez isso num acordo com o Ministério do Meio Ambiente, então, para mim, tem um vício de origem. Eu não vou falar da qualidade do texto em comparação aos anteriores, eu acho que nem cabe aqui, mas também é questionável, só para deixar um spoiler dessa opinião. Vamos ver o que vem dessa consulta pública, eu espero que logo tenhamos um plano. Pior do que um plano ruim é não ter nenhum. A gente precisa pelo menos um para questionar, para melhorar, para poder fazer essa dinâmica toda acontecer. Então, planares feito, boiada feita, também acho que vale mencionar, o Fabrício pode percorrer isso muito melhor do que eu, mas também tem sido feito legislações infrafederais no âmbito dos estados, e infelizmente no âmbito de alguns municípios, eu digo infelizmente porque o cumprimento da lei em diferente parâmetro em 5.570 municípios é impossível. Então, sem uma ordenação, né, sem uma estrutura mestra de como você vai fazer essa política pública funcionar, fica muito difícil do ponto de vista operacional e para também ter compliance. Bom, encerrada essa parte, eu queria muito falar, Léo, do que foi objeto da pergunta da Giana. Tem basicamente 2 tipos de material nessa fração seca, os famosos recicláveis, né? Tem os materiais que são efetivamente reciclados e tem os GFRs. Não sei se vocês conhecem esse termo, que eu gostaria que fosse reciclável. Ou seja, reciclável não significa que ele é reciclado. O que eu estou querendo dizer com isso? Do ponto de vista técnico, como bem a Flávia falou, tem solução para tudo, até para fralda, até para tudo, cara. É possível reinserir praticamente qualquer tipo de material na cadeia produtiva. A questão é, quanto custa? Tem materiais que são, do ponto de vista técnico, extremamente fáceis de reciclar, mas que hoje, por conta da questão da externalidade, como eu disse, do custo, não está internalizado no produto, a distância, como a Flávia também comentou, né? Estou aqui, o papel vai para a Bahia, veja, o custo do frete, às vezes, vale mais do que aquele material que está em cima da carroceria do caminhão. De novo, quem paga? Então, não necessariamente é uma questão de inviabilidade técnica na forma como você reaproveita e reinsere aquele material na cadeia produtiva, mas é na forma como você prepara, condiciona e transporta. Esse, por muitas vezes, é o fator inviabilizador, ou pelo menos dito inviabilizador. Quando você compara, por exemplo, o vidro, o custo do vidro com o custo de você obter o vidro virgem, quando você faz a extração da matéria-prima virgem, é muito difícil que ele seja competitivo quando você tem que trazer ele para cima de 600 quilômetros e, olha, já estou colocando a barra para cima. Veja, gente, o tamanho do nosso país, cara. O tamanho do nosso país, a gente tem pouquíssimos polos recicladores desse tipo de material. Estou dando só um exemplo, tá? Para mostrar o tamanho do desafio. E aí, eu volto à pergunta. Quem é que paga a conta quando o material não é reciclado, quando ele fica só no gostaria que fosse? Aquele desejo que a Giana que fez a pergunta tem de colocar o saquinho de salgadinho dela nos recicláveis e falar, vai ser coletado, tomara que seja reciclado. Ao mesmo tempo, este material em particular que ela citou, ele é muito leve, ele é muito barato, ele conserva muito bem o alimento, ele é uma solução para poder levar o alimento, preservar esse alimento por muito tempo, que é estratégico para também fazer a distribuição. Aonde está a solução dessa equação, afinal? Tem um componente, Léo, você deve bem se lembrar, indo para Jericoacoara, a gente teve essa discussão, quando você coloca mais cor,
mais brilho no material, você está também diminuindo o potencial do ponto de vista técnico, aumentando o custo para que ele seja reciclado, diminuindo o potencial de reciclabilidade dele. E sabe por quê? Que é colocado mais cor, mais brilho, ele fica maior. Porque, no final do dia, é a decisão do consumidor que conta. As marcas vivem para poder faturar. E quanto mais brilhoso, e tem estudos à beça, na gôndola do mercado, mais atrativo é para que ele seja tirado dali e alguém pague por ele. Então, essa educação para o consumidor, para o consumo consciente, a Flávia citou a Catu agora há pouco, né, e os estudos que eles fazem, eu tenho a grata oportunidade de ser conselheiro dessa organização, que é incrível, do Acatu, e vejo os trabalhos. Isso é fundamental. Sem o consumidor, a gente não tem nada. Então, também assim que eu acho que a gente está quase que estourando o nosso tempo, né, Léo? Não vou me alongar aqui. Tinha muito mais para falar no meu rabisco aqui que eu estou fazendo, mas eu vou também parar por aqui para poder respeitar o horário. É uma discussão que exige muito mais tempo, né? Para a gente fazer de forma, né? Vou pedir para vocês fazerem as considerações finais aí. O Fabrício, a gente está falando de futuro, o Fabrício aparece com o futuro no colo aí, né? É isso, né? É para eles, né? Que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, vou passar aí para as considerações finais de cada um e, infelizmente, vamos encerrando o nosso papo maravilhoso. O assunto é casca grossa, mas é importante, relevante, precisa ser feito, né? Vamos lá, Fabrício. Vamos lá, Léo. Na verdade, em termos conclusivos, de novo, cumprimentá-lo pela competência, pela coragem de abordar um tema áspero, né? Não é um tema, veja, top 5, né? É um tema áspero, é difícil falar de resíduo, lixo e todo esse conceito, e talvez por isso a parte do Estado não é complementada, especialmente no âmbito da educação, a educação ambiental, a orientação, a capacitação. Então, eu acho que isso, a sua obra vem num momento extremamente oportuno. 10 anos a lei cumpriu ano passado, motivos, alguns poucos a celebrar, outros tantos a lamentar, mas o fato é que nós temos uma norma específica, né? Às vezes a gente olha o copo meio vazio, mas veja, nós temos uma norma própria, temos lei que trata de resíduos, economia circular está lá dentro, melhoria do produto, melhoria da embalagem, estamos no caminho. Então, fico muito contente aqui com esse bate-papo. Acompanhem, né, acompanhar aqui a Deus Dará, acompanhar o Léo, quem acompanha aí no Instagram, tem sempre um material extremamente bem bacana e super moderno ali, veiculando e trazendo nessas mensagens. E agradecer de estar aqui junto contigo, Rafa e Flávia, pelo trabalho que tem sido realizado. Muito obrigado a quem nos acompanha naturalmente. Bom, para mim é que a gente tenha mais documentários, que a gente consiga estimular as pessoas, sensibilizar, né, trazer essa linguagem de que realmente o lixo ele é belo, né, ele tem valor, né, a gente precisa tratá-lo de uma outra forma, Léo. Então, te parabenizar de novo, que você continue aí na sua imersão e desenvolvendo papos como esse, ações mobilizadoras, né, para a gente pensar, sentir e agir. E todos, né, quando eu falo com cidadão, empresas e poder público juntos, para a gente poder encontrar boas soluções. E obrigada aí para quem está ouvindo, para quem está participando. Adorei estar aí mesmo, né, nesse momento Covid, longe, mais perto, sabendo que a gente está se mobilizando aí, movimentando esse tema. Show. Muito bom esse papo. A gente aqui é apaixonado pelo que faz e pela temática. Eu acho que não tem como, entrou na veia, não sai mais. Eu desejo e trabalho todos os dias, na verdade, para que a gente construa um futuro onde a gestão sustentável de resíduos de verdade permita que a gente tenha
um mundo um pouco mais justo, inclusivo, que a gente tenha um meio ambiente mais bem preservado, que a gente não olhe mais essa internalização do que era externalidade só como um custo, mas como uma economia, quando a gente olha no médio e no longo prazo, como isso vai fazer do mundo um lugar melhor para o Theo, para o meu filho, para o Heitor, que é um pequeno palmeirense que o Fabrício cria em casa, e Helena, se não estiver cometendo nenhuma gafe que está no colo dele agora, enfim, para todas as gerações futuras, eu espero de verdade que a regulamentação que a gente vem, Fabrício citou, e que a gente vem observando o movimento de melhoria, de fiscalização do poder público, nas suas várias esferas também fazendo sua parte, que isso também eleve a régua para que a gente tenha mais ações com mais qualidade, com mais resultados efetivos, mais métricas, enfim, tem muito trabalho pela frente, e a gente pode olhar sobre uma ótica de desânimo, que fala, putz, falta tanto, ou por uma ótica super otimista, e fala, cara, um bocado de trabalho para fazer, é bom que a gente já nem usa manga para não precisar arregaçar. Então vamos nessa, estamos pronto. Obrigado, Léo, obrigado a todos que assistiram. Flavinha e Fabrício, sempre bom estar com vocês. Um beijo para vocês, boa noite. Obrigado, pessoal. Muito, muito legal aqui tê-los conosco. Queria agradecer a todos os ouvintes aí, ouvintes não, né? Espectadores, né? Como é que chama espectador de YouTube, né? Não é telespectador, né? Seguidor. Pois é. Aos espectadores que estão aqui nos acompanhando. Esse é um material que, obviamente, é um material que a gente não fez pensando em explosão de audiência, nem o documentário, quanto mais essas conversas que são mais aprofundadas, né? Mas a gente pensa mesmo numa cauda longa, de poder, com o tempo, ter um material de referência para as pessoas poderem mergulhar nos dados que a gente levanta, na apuração que a gente fez em cada reportagem, nas reflexões que a gente faz no podcast, no debate, sempre tentando projetar para o futuro. E eu, diferente de vocês, que sou um leigo no assunto, interessado, alguém que pesquisa temas da sociedade e tenta pautá-los com o maior número de pessoas possível, né? A gente tem uma missão aqui de laçar o público, ir atrás do público, de fazer, de promover diálogos, de ir atrás mesmo, e a gente vai continuar perseguindo isso. A gente tem essa visão mesmo desde o começo e que só se reforçou com o processo. Essa visão aí, que acho que é do Rafa, do Fabrício, da Flávia também, que é de que a gente tem condição, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem capacidade de promover mudanças. É só a gente querer mesmo implementá-las, é só a sociedade começar a levar essa questão mais a sério, né? Então, que o nosso trabalho ajude, na verdade, se tem uma missão nossa aqui, jogar a luz para o trabalho maravilhoso que vocês fazem. É isso que é a nossa função, no final das contas, é isso, jogar a luz para o que vocês fazem. Porque daqui ano que vem, eu vou estar falando de outro assunto, vou estar fazendo outro filme, e vocês vão continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, e espero que nessa cauda longa aí, que esses conteúdos continuem aí, pautando, gerando diálogo daqui 5, 10 anos, e que a gente encontre daqui 5, 10 anos outro patamar, né? Outro patamar graças ao trabalho de cada um de vocês. Então, eu que tenho que agradecer pela generosidade de ceder esse tempo, nesses tempos tortuosos e difíceis que a gente está passando. Eu acho que é justamente nesse período que a gente tem que discutir esses assuntos todos, porque a gente vai ter que repensar tudo, né? E vamos ter que reconstruir, vamos ter que criar novos parâmetros para a nossa vida em sociedade, né? E eu acho que o lixo, para mim, é central
é uma questão da gente tratar da nossa condição de futuro, né? Muito obrigado, quero agradecer, além de vocês, agradecer nossa audiência, agradecer nosso patrocinador, o Atacadão, que nos apoia desde o princípio e que tem dado todo o suporte que a gente precisa para promover essas discussões. Agradecer a nossa equipe maravilhosa que está ali atrás fazendo isso tudo funcionar. Gianluca, Magrão, Giana e o pessoal, toda a equipe maravilhosa que fez esse filme acontecer. Muito obrigado e até semana que vem. Estamos aí com economia circular, né? Agora a gente entra numa parte que é de proposituras mesmo, né? Propostas para a gente construir, tecer aí uma nova sociedade. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.